Olha só, a cada minuto que passa, são milhões de posts compartilhados, bilhões de mensagens voando pela internet. Já paramos para pensar como as empresas dão conta de gerenciar essa avalanche de dados? Pois é, a resposta está numa verdadeira revolução chamada NoSQL. E é sobre como essa tecnologia conseguiu domar essa explosão de informação que vamos conversar. Pensa lá no comecinho de gigantes como Google e Facebook. Eles se depararam com um problema numa escala que ninguém nunca tinha visto antes. Os dados não eram só gigantes, eles eram rápidos e francamente uma bagunça. A estrutura super rígida dos bancos de dados relacionais, o bom e velho SQL, simplesmente não dava conta. Não conseguia mais acompanhar o ritmo frenético da internet. E o desafio era exatamente este que vemos aqui. Não é só o volume, sabe? Milhões de pessoas gerando bilhões de interações. É também a variedade. Pensa bem, fotos, vídeos, textos, dados que simplesmente não cabem naquelas caixinhas organizadas das tabelas tradicionais. E para completar, a necessidade de que tudo ficasse no ar o tempo todo, 24/7. Foi aí que os sistemas SQL tradicionais começaram a, digamos, pedir água. Chegaram no limite. E foi dessa necessidade toda que nasceu uma filosofia completamente nova. Quando se fala em NoSQL, muita gente pensa que é para ser contra o SQL, tipo NoSQL. Mas, na verdade, o termo quer dizer Not Only SQL, ou seja, não apenas SQL. A ideia não é jogar o SQL fora, de jeito nenhum. É reconhecer que, para certos tipos de problema, a gente precisa de uma abordagem diferente, uma nova forma de pensar sobre como guardar e buscar dados. E as diferenças são gritantes. Os sistemas SQL são super rigorosos. Exigem um esquema, uma planta baixa definida antes de começar a construir. Já o NoSQL é o oposto. É flexível, sem esquema pré-definido. Outra coisa, o SQL é obcecado com consistência. Garantir que o dado está 100% certo em todo lugar. O NoSQL já relaxa um pouco nisso para focar em quê? Em estar sempre disponível e conseguir crescer, escalar. E até o jeito de crescer é diferente. O SQL escala para cima, verticalmente, comprando um servidor cada vez mais parrudo. O NoSQL escala para os lados, horizontalmente, simplesmente adicionando mais servidores, mais máquinas comuns. Tá, mas espera aí. Se o NoSQL abre mão daquela consistência perfeita para ter mais disponibilidade, qual é a troca que está sendo feita aqui no fundo? Pois é, não é mágica. Existe uma lei, quase uma lei da física da computação, por trás dessa escolha. E essa lei tem nome, é o Teorema CAP. Pensa nele como a regra de ouro, a lei inquebrável que comanda o desenvolvimento de qualquer sistema de dados distribuído. E isso inclui, claro, todos os bancos de dados NoSQL. Entender o Teorema CAP é basicamente ter a chave para entender todo esse universo. A definição formal pode parecer complicada, mas a ideia é bem simples na verdade. Ela diz o seguinte: em um sistema com várias máquinas conectadas, existem 3 garantias que todo mundo quer. Só que tem um porém. É impossível ter as 3 ao mesmo tempo. É preciso escolher 2. É uma troca, uma escolha forçada que todo arquiteto de sistema tem que fazer. Não tem como fugir. Então vamos ver quais são essas 3 garantias. Primeiro, consistência, o C do CAP. Isso quer dizer que todo mundo, em qualquer lugar do sistema, vê a mesma informação, a mais atualizada, sem exceção. Depois vem a disponibilidade, o A. Isso significa que o sistema sempre vai dar uma resposta. Ele nunca fica mudo, mesmo que a resposta não seja a informação mais fresca do mundo. E por último, tolerância a partições, o P. Isso é sobre resiliência. Significa que o sistema continua de pé, funcionando, mesmo que a comunicação entre as máquinas falhe. E aí vem o pulo do gato. No mundo real, na internet, as redes falham. A comunicação entre servidores cai, é um fato da vida. Então, a tal da tolerância a partições, o P, não é bem uma escolha, é uma obrigação. Um sistema distribuído precisa tolerar falhas. Sendo assim, a verdadeira escolha, a decisão de verdade que os engenheiros têm que tomar é entre as outras duas, consistência ou disponibilidade. E a grande maioria dos sistemas não SQL faz exatamente essa escolha. Eles ficam com a disponibilidade e a tolerância a partições e abrem mão da consistência imediata. Eles preferem estar sempre no ar, sempre respondendo, mesmo que isso signifique que uma nova informação leve um tempinho para se espalhar por todo o sistema. E isso nos leva a um conceito-chave, a consistência eventual. Ou seja, os dados vão ficar consistentes em todo lugar. Uma hora, eventualmente. Ok. A teoria está entendida. Teorema CAP, escolhas, trocas. Mas e na prática? Como isso se materializa? Bom,
Essa filosofia toda deu origem a 4 tipos principais, ou sabores, de bancos de dados NoSQL. É legal pensar neles como ferramentas diferentes numa caixa, cada uma perfeita para um tipo de serviço. Vamos começar pelo primeiro sabor, os bancos de dados de documentos. A melhor analogia aqui é pensar num arquivo digital, só que muito flexível. Basicamente, eles guardam os dados em documentos, que são muito parecidos com arquivos no formato JSON. Isso é perfeito para dados que não têm uma estrutura fixa, sabe? Pensa num perfil de usuário. Um pode ter 5 campos, outro pode ter 20. Para esse tipo de banco, isso não é problema nenhum. O exemplo mais famoso que todo mundo conhece é o MongoDB. Agora, o segundo sabor, os armazenamentos chave-valor. Esse aqui é o mais simples de todos, o mais direto ao ponto. O foco dele é um só: velocidade. Máxima velocidade e eficiência. A analogia do guarda-volumes é a melhor que existe. Imagina que cada informação é um casaco, o valor. Você entrega o casaco e recebe um ticket com um número, que é a chave. Para pegar o casaco de volta, você só precisa mostrar o ticket. É simples assim. E por ser tão simples, é ridiculamente rápido e escala muito bem. É perfeito para coisas como cache ou para guardar informações de sessão de um usuário. Chegamos no terceiro sabor e aqui a coisa muda de figura. A gente vai inverter a lógica que todo mundo conhece. São os armazenamentos baseados em colunas. Eles fazem exatamente o que o nome diz. Organizam os dados por colunas, e não por linhas, como é o tradicional. Pensa numa planilha com milhões de linhas. Se a gente quisesse, por exemplo, calcular a média da coluna preço, um banco tradicional teria que ler cada uma das milhões de linhas inteiras, só para pegar aquele valorzinho do preço. É um desperdício. Já um banco de colunas vai direto ao ponto. Ele lê só a coluna preço, de uma vez só. Para análise de Big Data, isso é uma mudança de jogo. É muito mais eficiente. E, por fim, o quarto e o último sabor, os bancos de dados de grafos. E olha, aqui o foco não é exatamente nos dados, mas sim nas conexões, nas relações complexas que existem entre eles. Eles foram criados para responder perguntas que são um pesadelo para outros bancos, tipo: quais amigos dos meus amigos moram na mesma cidade e gostam de rock? Percebe? O importante é o relacionamento. É por isso que eles são a espinha dorsal de redes sociais, de sistemas de recomendação da Amazon, Netflix e até de mecanismos super avançados para detectar fraudes. Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Com tantas opções, como escolher a certa? A chave é parar de pensar em uma solução única e enxergar o NoSQL como o que ele realmente é, uma caixa de ferramentas super moderna e especializada. E com a caixa de ferramentas em mãos, a escolha fica bem mais lógica. Precisa de flexibilidade para gerenciar conteúdo? Vai de banco de documentos. O negócio é velocidade máxima para dados simples? Chave-valor, sem dúvida. Tem que analisar um volume absurdo de dados? Colunar é o caminho. E se o problema são as conexões e os relacionamentos? Aí é a praia dos bancos de grafos. E no fim das contas, o ponto crucial é exatamente este. Não existe uma bala de prata. Não existe o melhor banco de dados no SQL. O que existe é a ferramenta certa para o problema certo. A grande revolução do NoSQL foi justamente essa. Nos dá um arsenal de ferramentas especializadas, cada uma afiada para um desafio diferente desse nosso mundo moderno, que é super rico em dados. E tudo isso nos deixa com uma última provocação, um pensamento para o futuro. O universo dos dados não para de evoluir, nem por um segundo. As soluções incríveis que temos hoje nasceram para resolver os problemas de ontem. A grande questão é: quais serão os desafios de amanhã? E mais importante, que novas e geniais ferramentas eles vão inspirar? Fica aí a reflexão.